Olá, meus irmãos, amigos, bem-vindos mais um dia de comentário e devocional, o Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Bem, hoje é um dia também que nós estamos nesse 10 de julho com 1 Crônicas 9 e 10, e o livro de Crônicas eu acho maravilhoso, como eu tenho compartilhado. Ele está colocando, toda a estrutura das genealogias familiares, as famílias que também tiveram seu destaque pela importância que ocuparam na história de Israel, os reis, os sacerdotes, aqueles homens generais, homens de guerra, enfim, todos nós vamos acompanhando as genealogias, como que foram se formando. Mas nesse trecho ele está esclarecendo um tema muito importante. Lembram que as 10 tribos do norte foram exilados para a Síria e nunca mais retornaram. E aqui vai falar mais sobre o Reino do Sul, a tribo de Judá, Benjamim principalmente, Judá e Benjamim, e eles então está aqui deixando claro que o povo de Judá ele foi exilado para a Babilônia no ano 586 a.C. E a razão por que eles foram exilados, e diz por causa da infidelidade. Foi assim com o reino do norte, aqueles reis que se curvaram, adoraram outros deuses, praticaram coisas detestáveis diante do Senhor, pois o reino do sul não foi diferente. Judá foi cativo por essas razões, a infidelidade a Deus. Mas agora ele está narrando, e a narrativa de Crônicas aqui, ela também lança luz sobre aquilo que nós já lemos em 1 Reis, até Samuel, no livro de Samuel, 2 Samuel, Reis, está o livro de Crônicas dando luz, lançando lembranças, como que foram acontecendo certos episódios dentro do contexto da formação dessas famílias, E aqui nós estamos acompanhando. Agora, no retorno do exílio da Babilônia, nós estamos vendo que da tribo de Judá, uma das famílias, das primeiras famílias, os primeiros a retornarem do exílio foi Utai, e vai falar sobre os demais descendentes e gente ligada à família, que somaram-se 690 famílias da tribo de Judá, os primeiros que retornaram para Jerusalém. Depois também da tribo de Benjamim, foram 956 famílias da tribo de Benjamim. Também os sacerdotes, e aqui vai destacar os sacerdotes, que voltaram do exílio, que foram um total de 1.760 sacerdotes. Voltaram para suas próprias cidades que eles haviam ganho e morado antes de ser exilados, mas o destaque desses sacerdotes é que eles eram homens muito capazes, homens dedicados aos estudos, às ciências, e eles eram responsáveis por servir na casa de Deus. Também os levitas, um grande número de levitas retornaram, e eu acho lindo aqui que vai dar destaque a família de Corá, e seus descendentes, os filhos de Corá, e as suas famílias que retornaram de levitas, e que eram os guardas da porta da casa do Senhor. E todo o trabalho, o zelo, que desde a época do tabernáculo, o tabernáculo que Moisés erigiu no deserto, até o templo de Salomão, então muito lindo. Foi ao todo 212 guardas das portas naquele tempo. E é muito, muito lindo ver
né, como era o zelo, né, da casa do Senhor, pois eles eram responsáveis por todas as questões que envolviam, né, os elementos, né, o azeite, a farinha, a confecção de pães, da propiciação, toda a parte também dos valores, né, que eram armazenados no templo, os músicos também, porque os músicos eles moravam em Jerusalém, moravam na área do templo, porque eles tinham ocupação constante. Diz os músicos, todos os chefes de famílias levitas moravam no templo, eles eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam o seu serviço dia e noite. Essa era a ocupação dos músicos do templo. Que coisa linda ver, né, esta movimentação na casa do Senhor. Todos esses homens moravam em Jerusalém. E vai mostrar aqui então a relação destes irmãos. Depois vai narrar também a guerra dos filisteus contra Israel. Israel foge diante dos filisteus e Saul é morto, né? A sua cabeça é decapitada, os seus filhos todos morrem, e os homens de Gileade, de Israel, então que sepultam Saul e seus filhos. E por isso o Senhor, né, entregou o reino a Davi, filho de Jessé. Em Atos 27, a embarcação em que Paulo está agora navegando, né, em direção a Roma, né, está à mercê de um naufrágio. E ela vem de fato naufragar. Não aguenta, né, o bater das ondas, eles precisavam se chegar à terra firme, né, para se salvar, desperdiçaram toda a carga. Paulo disse, por que vocês não me ouviram? Porque ele havia dito antes, nós lembramos, né, no texto, que ele disse não era para eles navegar ali naquelas condições do mar, das tempestades, né, deveriam de aguardar, mas eles quiseram ir de qualquer forma. E agora, então, estão todos estes, não é? Buscando terra firme, e eram todo 276 pessoas a bordo. Mas Paulo levantou e disse, o anjo do Senhor me apareceu, o anjo do Senhor a quem eu sirvo, e disse que nenhum ia perecer, porque o anjo disse, você vai se apresentar diante de César, Paulo. E assim Deus deu graça para que fosse preservada as suas vidas. O Salmo 8 é tão lindo, tão especial, porque fala da grandeza do Senhor e da insignificância do homem, porque ele diz, mas o Senhor, né, que é grandioso, quem é o Senhor, ou quem é o homem, para que o Senhor se lembre dele, né? E o coroaste, né, um pouco menor do que os anjos. Eu acho lindo essa maneira do salmista se colocar na presença do Senhor. Bem, o provérbio se destaca com esta expressão, mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão. Deus nos abençoe.